mais esta sessão de Foz Literária. Antes de arrancarmos para o Brandão, gostaria primeiro de vos apresentar brevemente o que vamos fazer aqui ainda esta semana, que será o Poesia no Castelo Sexta, e amanhã o Portugueses do Mundo, à mesma hora, que se quiserem vir cá ouvir cada uma destas situações, depois cá estaremos às 6h30. Entretanto, antes de apresentar o Raul Brandão, gostaria de dizer e informar os meus amigos que hoje o nosso comissário faz anos, José Figueiredo faz anos. 18 anos. 18 anos bem vividos, não é? E dito isto, depois apresento o Na Foz do Rio Douro, o texto do nosso comissário José Paulo Figueiredo, e que irão falar o José Paulo, o Sr. Mesquita Guimarães e o Joaquim José Pinto Silva. Vamos ouvir então falar sobre o escritor Raul Brandão, o nosso Raul. Muito obrigada. Então, boa tarde. Dando início a mais uma sessão da Foz Literária, queria começar por saudar o Sr. Presidente da União de Freguesias da Foz, Aldoar, Foz de Douro e no Vigílio, o Sr. Nuno Ortigão, e a Sra. Maria Lacerda, vogal da Cultura e Educação, que tanto tem animado e ajudado a dar vida a este projeto iniciado já vai mais para quase 3 anos. Completa em novembro, no próximo novembro, 3 anos. Uma palavra especial de agradecimento a todos quantos têm participado nestas nossas sessões e que nos têm confortado com o seu alento e estímulo, que estendemos às beneméritas instituições que também nos têm acompanhado nesta nossa caminhada, desde logo o Progresso da Foz, nas pessoas do Dr. Joaquim Pinto Silva, José Fernando Magalhães e Américo Costa. O Instituto Dom António Ferreira Gomes, o seu grupo de Geografia Literária, da Quadrante, Dra. Dália Dias, e do Instituto de Defesa Nacional, fim ao cabo, sem o qual não poderíamos estar aqui hoje. Agradecemos também hoje a presença do Sr. José Manuel Costa, editor-escritor da editora Ópera Omnia, que tem estado ligado às comemorações de Raul Brandão de Guimarães e que tem um programa de editorial extensíssimo, dos quais hoje temos ali a publicação do Humus, cujo o livro Humus faz 100 anos, portanto estamos a assinalamos também o centenário do livro Humus, que é uma obra ímpar, diga-se, e que fique registado devidamente, é uma obra ímpar na literatura europeia de todos os tempos. É uma obra ímpar, o Humus. E uma obra também infantil-juvenil ligada ao Raul Brandão. Muito gratos estamos igualmente pela colaboração que nos é dada hoje pelo Dr. Joaquim Pinto Silva e o engenheiro Mesquita Guimarães. Costuma-se dizer que as pessoas não precisam de apresentação. Não precisam, mas é sempre bom apresentar. São 2 ilustríssimos portógrafos que nos têm acompanhado desde a primeira hora. São pessoas, antigamente, os tratadistas distinguiam entre as arcas e as barcas. As arcas, normalmente as mulheres, as pessoas, os senhores ou os sábios que guardavam os tesouros coletivos, os tesouros que definiam o nosso próprio país. Depois as barcas, os barcos, os descobrimentos que nos levavam por aí além. E, singularmente, nós temos aqui 2 pessoas que reúnem essas 2 qualidades. São arca,
porque são a arca de sabedoria daquilo que nós queremos e que nos faz crescer cada vez mais, e também são barcas porque também nos ajudam a descobrir e a ir por esses mares da sabedoria e da própria literatura portuguesa e da literatura que tem a ver aqui connosco. Hoje homenageamos quem verdadeiramente simboliza a Foz como a entendemos, como berço, como alento, como vida. Raul Brandão, espelho da Foz em Portugal e no mundo, e espelho do mundo e de Portugal na Foz. Quando regresso do mar, venho sempre estonteado e cheio de luz que me trespassa. Tomo então apontamentos rápidos, 6 linhas, um tipo, uma paisagem, meia dúzia de esboços, afinal, que, como certos quadrinhos do ar livre, são melhores quando ficam por acabar. Estas linhas de saudade aquecem-me e reanimam-me nos dias de inverno friorento. Torno a ver o azul e chega mais alto até mim o imenso eco prolongado. Basta pegar num velho búzio para se perceber distintamente a grande voz do mar. Criou-se com ele e guardou-a para sempre. Eu também nunca mais a esqueci. A Foz é para mim a cantareira, o castelo e o monte, com o rio da vila a atravessá-lo e a rua da cerca até ao farol. O que está para lá não existe. Só me interessa a vila de pescadores e marítimos que cresceu naturalmente como um ser, adaptando-se pouco a pouco à vida do mar largo. E ainda essa Foz se reduz cada vez mais na minha alma a um cantinho, a meia dúzia de casas e de tipos que conheci em pequeno e que retenho na memória com raízes cada vez mais fundas na saudade e mais vivas à medida que me entranho na morte. O mundo que não existe é o meu verdadeiro mundo. Um dia lança-se a nossa catraia ao mar. Os calafates, com estopa embriada, tomam as juntas de pinheiro por pintar. Alguns homens dão-lhe uma mão de piche e um desenho na tábua do costado, Senhora dos Navegantes. Chega da Póvoa o Manuel Serrão, homem de poucas falas e calças de lona branca, e talha-lhes a vela estendida na areia. Corta-se o mastro no pinheiral da laje. O senhor Abade toca o sino, asperge de água benta e acompanha, com os barretes na mão e fatos de ver a Deus, espera o último latim para lançar sobre os borletes encebados pela lingueta abaixo. E o Jeremias, alto de barbas de sagaço, o Bilé e o Mandum, o Joaquim Sota, o meu compadre Matias, o Zé das Facadas, o Moco e o Bexiga, queimados pelo ar do largo, aquele velho de cachimbo nos dentes que de tanto remar ficou curvado para sempre, o Manela Reis, grisalho e calado, e o moço, o Nel, de olhos inocentes de bicho, que vai pela primeira vez ao mar. Estes factos insignificantes impressionaram-me para sempre a retina e a alma. Muito tempo perdi-os no tropel da vida, impõe-se-me hoje com um relevo extraordinário. Vejo outra vez tudo, as fisionomias, as coisas, a cor e a luz. Vejo os barcos encalhados com as letras mal desfeitas, escritas a piche no costado. Vai com Deus, Senhora da Ajuda, Deus te guie, as redes nos varais e os pescadores de agulha na mão a remendá-las, as catraias e os bateis nas linguetas. Vejo as mulheres sentadas nos degraus, a Maria da Viela, as papeiras e as bexigas. Manhã de não sei quando, manhã que não existe, e vou desenterrá-la tal qual azul e névoa, névoa e mar. Alarido nos tanques, chegam os bateis da sardinha. Embriaga o ar que se respira e o primeiro sonho que sonhamos é que tudo, até as coisas, num dado momento, foram para mim seres de uma vida extraordinária. Um ser esplêndido, o rio a que me entrego dentro de 4 tábuas. Os meus mortos estão cada vez mais vivos. Este cheiro-alcatrão é saudade também, mas não é só saudade. Isto vem de muito fundo. Os meus atos são guiados por mãos desaparecidas e a minha convivência é com fantasmas. A Foz está viva. Tenho-a dentro de mim. A Foz de outrora, a Foz que já não existe, a Foz dos mortos,
com movimento, os tipos e a paisagem. Lá em cima o monte tinge de sol, cá embaixo o rio tinge de azul. A cantareira, num cantinho, adormece. A grande fonte de granito dourado, a casa do António Luís, a nossa velha casa com os degraus de pedra, os varais das redes até à corguinha lajeada de grossos burgos. E ao largo, o farol. O mar embala o cabedelo, uma luz como não há outra e que estremece com o movimento e os reflexos da água, um ar como não há outro e que ainda hoje respiro como a própria vida. Silêncio. A foz vai doirando lentamente, ano atrás ano, crestada pelo ar da barra, cremada de sol, camada de salitre. O que revivo mais propriamente, profundamente, revivo a expressão de uns olhos úmidos que me seguiam sempre e compreendo que toda esta cor e este oiro que desapareceram e teimam em reluzir correspondem a um movimento único da vida em que se descobre o mundo que vai morrer e que se fixa, por fim, em saudade e ternura. E o que tenho mais pena de deixar quando sinto que me levam não sei para onde e cada vez mais para longe, agita-se então em sonhos um mundo que não existe e os mortos adquirem uma expressão que é da minha própria alma. Se isto é ternura, a ternura é o que há de melhor no mundo. Se isto é saudade, a morte é o que há de melhor na vida. Depois continuamos agora no Humus, uma página da antologia do Humus. Na escuridade e no silêncio, o sonho deita braços desconformes, pega-se-me, de balde luto contra o fluido que avança para mim como uma exalação de frenesi de nervos. A teia invisível rodeia lentamente a inutilidade, a teia dissolve as almas, e fios impalpáveis apoderam-se da vila quieta e absurda, onde só ele se atreve e cisma. Isto é possível ou isto não passa de um sonho grotesco, de mais outro sonho grotesco. E o pior é que este sonho é, afinal, o meu sonho e o teu sonho. Ninguém o confessa senão a si próprio. O nosso sonho é não morrer. Quando a gente se esquece, a vida tem já passado. E quando a vida tem já passado, é que nos agarramos com mais saudades à vida. A resignação custa muitas horas doridas em que ficamos alheados e suspensos. A morte é inevitável, pergunto baixinho. E como a morte é inevitável, como não lhe posso fugir, para não perder tudo, criei a outra vida. E afinal, quem sabe se este sonho que a humanidade traz consigo, desde que pôs o pé no mundo, não é a maior de todos os sonhos, o único sonho, o único problema fundamental. Afinal, não será isto mesmo que nos pode fazer crescer e tornar-nos grandes? Muito obrigado. Muito boa tarde, minhas senhoras, meus senhores, Presidente da União de Freguesias. É com muito prazer que estou aqui e que é pela segunda vez que vou falar sobre o Raul Brandão. Da primeira vez foi mais uma discussão se ele tinha nascido ou não tinha nascido no sítio ou não, para quer dizer, e efetivamente, neste momento, e atendendo a que se comemoram os 100 anos os 150 anos do seu nascimento, eu resolvi fazer um apanhado genérico sobre, digamos, uma série de versões e uma série de situações ligadas ao Raul Brandão. Se estão a comemorar os 150 anos, quer dizer, efetivamente, é uma verdade. Nós aqui na Foz Literária, já há 2 anos atrás, começamos por falar de Raul Brandão no 85º aniversário da sua morte. E, efetivamente, está aqui, digamos, o catálogo desta conferência. O Raul Brandão já esteve aqui neste ciclo de conferências em outubro de 2015, no 85º aniversário da sua morte. E, nessa altura, houve uma exposição que nós conseguimos quase que recuperar lá fora, e eu, na altura, tinha tirado umas fotografias e resolvi fazer, porque a maior parte das coisas que vou fazendo para memória futura, digamos, quer dizer, ficou feito, pronto, quer dizer, fiz um PowerPoint sobre a exposição que vou passá-lo de corrida,
Por isso, conferência de exposição foi sobre o Raul Brandão, no 80º aniversário. Teríamos que agradecer à Casa Amorim de Carvalho e ao Progresso da Foz e à família de Henrique Moreira. A mim não, porque foi o que fiz. Nessa exposição, e agora está outra vez para lá fora, esta peça magnífica que é Os Pescadores, do Henrique Moreira, que deu origem à peça grande que está lá fora no Passeio Alegre. Este quadro, que ali eu sou autor que desta vez não o trouxe. Este livro, que é o livro de assentos da Renascença Portuguesa, com o sócio efetivo número 550, em que, efetivamente, Raul Brandão está ali remido, e está aqui o nome dele, e depois a exposição com uma série de cartas e elementos que, neste momento, quem quiser ver, se for à Biblioteca Pública Municipal do Porto, estarão lá, porque foram fornecidos pela Casa Amorim de Carvalho para a exposição que a Câmara Municipal do Porto promoveu e que tem lá. Outros livros estão aqui, quer dizer, e deve-se isso ao Joaquim Pinto da Silva e ao Sr. Val Figueiredo. Estes dois cartazes que, na altura, o Progresso da Foz fez e que eu agora sei que não se podem pendurar, mas um bocadinho de capa line, prende-se e põe-se um fio. Depois, isto são as peças que lá estão. Como estão lá fora, eu vou só passá-las, mas destas peças há só uma que eu quero efetivamente focar. Em relação a esta situação, e quando da inauguração, isto tem muita piada, porque a placa diz 1940, mas a placa foi descerrada em 41, porque em 40 não deve ter havido tempo, e efetivamente por isso em 41. E por acaso aconteceu ter sido em 41, e no dia em que foi, no dia 12, vai supor 13 e 14, 12 de fevereiro, no dia 12 de fevereiro foi por sorte, porque se tivesse sido no dia 11 não tinha sido, tinha havido o ciclone, e por isso, quer dizer, não tinha sido, tinha ficado, não sabemos para quando. Mas, nesta altura, efetivamente, que o ciclone de 41 foi famoso aqui no Porto, porque deitou abaixo o Pinheiro Manso do Pinheiro Manso, da Rua de Pinheiro Manso, que dava origem ao nome da Rua de Pinheiro Manso. Há uma coisa que eu não queria deixar de passar, que é, uma das pessoas que falou, um grande escritor da altura e jornalista, o Armando Gonçalves, dizia que é preciso que os trabalhadores conheçam um escritor que melhor lhes traduziu a alma, dando com vigor e relevo o calvário das suas vidas. E efetivamente, eu quando ouço chamar Nefelibata ao Raul Brandão, assusto-me sempre um bocado, porque se eu for ao dicionário ver o que é Nefelibata, é a pessoa que anda nas nuvens. Que eu acho, Raul Brandão nas nuvens nunca andou. Efetivamente, Raul Brandão é, para mim, um precursor claro do realismo. É um homem extraordinariamente realista e que tratou todas as figuras que ele nos retrata nas suas várias obras, e aqui já foram lidos excertos dos pescadores e do Humus, são figuras extraordinariamente reais e verdadeiras. Por isso não é de quem anda nas nuvens, é de quem tem os pés muito bem assentos no chão e percebe muito bem aquilo de que está a falar. Por isso, quer dizer, é o resto, isto está tudo lá fora. Efetivamente, estas fotografias têm uma história muito engraçada, porque, quer dizer, eu já tinha isto dos jornais, mas na Casa Amorim de Carvalho existem as fotografias originais. Porque na altura os jornais eram um bocadinho diferentes do que são agora, quer dizer, tiravam uma fotografia, imprimiam uma fotografia, depois da fotografia impressa era litogravada para ser impressa no jornal. Quer dizer, dava toda uma volta. Essas fotografias que deram origem à litogravura, que depois originou o jornal, existem na Casa Amorim de Carvalho. Não sei se estão na Biblioteca Pública, mas admito que estejam. Admito que estejam. Pronto. Raul Brandão, nascimento e Foz. Isto, Raul Brandão, sem se falar no seu nascimento e na Fospa, quer dizer, não dá. E eu não há dúvidas nenhumas que há dois escritores que, para mim, têm... Há mais. Há mais de toda uma série deles, quer dizer, já falei aqui e gosto muito do Ramalho Ortigão, que é um homem muito ligado à Foz. Camilo também esteve muito ligado à Foz, mas não há dúvidas nenhumas que o Raul Brandão e o Vasco Graça Moura são daqui. Nasceram aqui em cima, a 200 metros daqui de nós, ou pouco mais. Por isso, digamos, quer dizer, e viveram aqui muitos anos. Não há dúvidas nenhumas que são, para mim, são os símbolos máximos, digamos, a nível da escrita da Foz. Ele, por isso, digamos, há a casa onde ele nasceu,
está aqui a fotografia mais conhecida do Raul Brandão. Isto é o registro de batismo. Eu acho muita piada este registro de batismo porque os padrinhos dele foi o avô paterno e a avó materna. E, pelo que aqui se pode ver, efetivamente eram pessoas que sabiam escrever muito bem. Isto quer dizer, na altura, uma senhora, principalmente uma senhora, saber escrever muito bem é porque tinha alguma cultura. Não será muito aquela ideia de que era de origem de pescadores e não sei o que, não sei o que mais. E como vão ver de seguida, acho que a origem de pescadores teve, porque ele mesmo reconhece e diz que efetivamente o avô materno era pescador, quer dizer, o avô materno tinha um barco, tinha um grande barco, mas efetivamente, quer dizer, estavam ligados ao mar, estavam. Agora, que eram pessoas de posses, bem colocados na vida dentro do contexto social da Foz, isso não ponho dúvidas nenhumas que seriam. A casa era aquela, da casa dos avós, e ali na casa dos avós, e todas as senhoras que aqui estão têm idade mais que suficiente para saberem que naquela altura uma senhora nunca tinha o filho em casa, ia tê-lo à casa da mãe, porque, quer dizer, não se iam ter os filhos, não havia nos hospitais, não havia hospital para ir ter os filhos, mas tinham-se em casa, e era em casa da mãe, que era muito mais prático e muito mais acompanhado. Esta é a casa. Há bocadinho tive ali uma discussão aqui com o meu amigo por causa dos limões. Isto dos limões não é que haja aqui ninguém a vender limões, é porque há limões, prontos, quer dizer, não quer dizer nada, não? E, efetivamente, a casa aparece-me ali, e isto é muito engraçado, porque esta fotografia da Foz, aqui com os varais para estender as redes, aqui está o Passeio Alegre é aqui, é esta zona aqui. Só nos aparece aqui a casa do Visconde Pereira Machado, ou de trás para a frente, ou da frente para trás, porque ele era Machado Pereira, e depois, quando foi Visconde, fizeram-no Pereira Machado. Por isso, digamos, quer dizer, e, efetivamente, daqueles erros da monarquia, e, efetivamente, foi daquelas lapsos. Era a única que existia. A casa dos avós, eu admito que fosse esta aqui, quer dizer, na realidade, se não falha. Mas aqui não tenho dúvidas nenhumas. Esta é uma fotografia do princípio do século XX e a casa dos avós aparece-me aqui perfeitamente, claramente, no meio dos obeliscos. Eu acho muito giro esta fotografia. Está ali, eu pus ali de novo a casa por causa de verificarem que estão as janelas exatamente na mesma posição. Isto só é possível porque o prédio, este existe, e aqui estes outros aqui onde está a RAR, hoje em dia, na altura ainda não existiam, não é? Que senão depois taparam e não permitiriam que se visse. Uma das melhores obras que eu conheço de análise ao Raul Brandão é o Essencial, do António Machado, que penso que está lá fora também. Está lá fora, que eu acho que é uma obrinha, isto custa 3,5 € ou 4 €, pá. Na Biblioteca Nacional Casa da Moeda. É uma coleção fantástica. Já vai nos 170 e tal, coisa assim do género, e são muito interessantes. E este Machado Cristo, eu acho que é uma obra interessantíssima, e eu baseei-me em alguns pequenos apanhados dele para a seguir ter fotografias ligadas à foto. Ele fala na infância e na adolescência, tem grande influência do homem, a luz dourada, o destino, etc. Essa coisa toda, os pescadores, tem a detectar a memória do novo morto do mar, na Foz com as suas raízes. E não há dúvidas nenhumas que havia que mostrar alguma coisa do que seria a Foz, mais ou menos, do tempo do Raul Brandão. Temos aqui a esplanada do Castelo, aqui com um café na altura famoso de montanha. Esta era a Foz dos Radiantes. Isto aqui, hoje em dia, é a Curva de Mónaco, é aquela zona toda asquerosa, horrorosa, que foi feita agora em obras para ficar direitinha. Sr. Presidente, desculpe, mas quer dizer, isto era muito mais bonito e não havia necessidade nenhuma de terem feito aquilo só para saltar mais depressa. Não fui eu a culpar não está. Mas é que isto era muito mais bonito e aqui para bater nas casas. Mas pronto, quer dizer, é aquele paradão horrível à frente. Isto é a Capela da Lapa e São Miguel de Anjos na altura, com a praia, como se pode ver, com a praia aí
aqui está a Lapa, a Capela Lápica, e aqui eram as casinhas do Passeio Alegre, em que efetivamente tinham um bocadinho de estrada e depois era praia, era areia. Este pequenadinho que aparece aqui, eu admito que fosse a casa dos avós, do telhado dos avós, mas aí já não tenho a certeza absoluta, é por isso que tenho ponto de interrogação. Depois, a seguir, o Machado Pires fala-nos do percurso escolar do Raul Brandão e há uma coisa que ele se esqueceu, não ficou na altura, não ficou na altura, foi ele que fez a escola primária aqui. Eu não consegui descobrir onde é que foi. Sei que foi das Senhoras Bonitoas. As Senhoras Bonitoas ficavam no cimo da Foz Velha e, pela localização e por aquilo que ele diz nas memórias 13, ele diz: quando saíamos da mestra das Senhoras Bonitoas na Foz Velha, descíamos a Corguinha. E a Corguinha era os olivais a correr. Por isso, deveria ser ali pela Beneditina. As senhoras deviam viver ali na zona da Beneditina, ou coisa assim do género. É aqui da Foz, é uma rua daqui da Foz. Por isso, agora, se efetivamente é ou não sei. Depois fala no Colégio São Carlos e no curso superior dele. Por isso, a Corguinha, eu pus aqui o mapa de 1852, a Corguinha é esta rua que está aqui. Hoje chama-se Rua dos Olivais. Eu apresento um protesto à Câmara Municipal de Porto, quando fez a sublimia. Depois, em todas as ruas novas, pôs o antigo nome nesta rua, está um erro. É pena. Isso era a Corguinha. A Corguinha está falada por Raul Brandão, que é uma pena no nome da rua, da placa não está aqui, a antiga Corguinha. E isto são duas vistas da Corguinha, que pouca gente conhece, pouca gente deve ter feito a pé. Eu faço de vez em quando, e acho que é uma boa muito